Olá, amigos da Máquina de Mistérios. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Eu já vi todos os meus conhecidos aqui no chat. E para aquele pessoal também, boa noite. Aqueles que não estão no chat, mas eu sei que estão assistindo. E aqueles que vão ver amanhã ou depois essa live, essa sensacional live que hoje a gente está trazendo aqui um convidado, um psicólogo de formação, ele que atua na área holística, é o Dr. Oswaldo Shimoda. Ele tem 50 mil regressões realizadas ao longo da sua carreira. Então, vamos direto hoje ao assunto, porque tem muita coisa que o Dr. Shimoda vai falar para a gente. Então, eu já vou trazendo o doutor aqui para falar com a gente. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os seguidores aí da sua live. Tá? É um prazer enorme estar aqui falando com você e com todos aqui que acompanham essa live. Primeiramente, doutor, eu quero agradecer a sua presença por ter aceito o nosso convite e espero, assim, como todos aqui, eu tenho um pessoal aqui, tanto um seguidor do chat, pessoal assim que é sedento por informações de qualidade, como a que o senhor nos traz hoje. E o pessoal gosta de perguntar, gosta de participar. E eu já vou perguntando, que eu vi que o senhor é escritor. Me fala um pouco dos livros aí para a gente conhecer seus livros, seu trabalho nessa área de holística. Sim. Muito bem. Em primeiro lugar, agradeço, viu, Carlos, o convite que foi oferecido por vocês, e realmente muito grato aí por estar e tendo essa oportunidade, né, de expor aqui essa terapia, né, a qual eu criei em 2006, né, e de expor aqui todas as dúvidas que as pessoas porventura tenham aí, né. Mas deixa eu fazer se me permite, uma breve apresentação aqui bem sucinta. É importante esclarecer aqui, né, sobre a minha formação. Realmente eu sou psicólogo de formação, ok? Já trabalhei no Hospital do Servidor Público do Estado aqui de São Paulo, né? Trabalhei no ambulatório do Gabinete do Secretário da Saúde, também aqui de São Paulo, né? Mas atualmente eu atuo como terapeuta holístico, né? Não atuo mais como psicólogo convencional, isso é muito importante deixar bem claro aqui, né? A todos aqui os seguidores, né? Mas aqui é importante deixar bem claro porque hoje eu me considero um livre pensador, livre buscador, né? Sem dogma, sem religião, sem ciência, né? Ou qualquer vinculação atrelada ao grupo espiritualistas ou qualquer grupo que seja, né? Então, hoje eu me considero realmente um livre pensador, livre buscador, realmente que isso, no meu entender, né? Quando a gente fica preso, apegado a alguma doutrina, dogma, de uma forma muito rígida, cerceia, né, a nossa liberdade de pensamento, e isso impede com que a gente esteja receptivo, aberto, né, a novos ensinamentos, novos conhecimentos, tá? Por isso que hoje eu me considero realmente um livre pensador e buscador. Bom, eu sou autor de 2 livros, escrevi o meu primeiro livro, Experiências de Regressão, né? A Terapia com Mentor Espiritual, e o último agora, Ataque Espiritual, o Inimigo Oculto, né? Esses 2 livros, a pessoa que queira adquirir esses 2 livros pode consegui-los no site do Amazon, né? Só entrar lá no site do Amazon que esses 2 livros, então, estão à disposição. Ok? É importante também esclarecer aqui que eu atuo hoje como terapeuta holístico, né? Realmente, hoje eu tenho meu espaço, que é o Espaço Holístico Renovação, e hoje atuo como terapeuta holístico e vocês vão entender no decorrer aqui dessa live o porquê que hoje me considero um terapeuta holístico, né? E também ministro cursos de formação de terapeutas. Quem quer realmente ser um terapeuta em TRE, que é esse método terapêutico de autoconhecimento e cura, a qual eu criei em 2006, quem estiver realmente interessado em ser um terapeuta em TRE, eu ministro esse curso tanto aqui no Brasil quanto no exterior, né?
Hoje ministro tanto presencial quanto online, né? Em resumo, seria isso. Nesse espaço aí, como que é realizado esse trabalho, doutor? Bom, então vamos lá, Carlos. É importante esclarecer essa nova abordagem terapêutica, a qual eu a intitulei como, em 2006, né, como TRE, Terapia Regressiva Evolutiva, a terapia do mentor espiritual. A TRE, na verdade, é um método terapêutico de autoconhecimento e cura que busca unir, ou seja, integrar, né, a ciência psicológica e a espiritualidade. Ou seja, ela trata dos aspectos psicológicos, físicos e espirituais do ser humano, né? Os aspectos psicológicos, aqui eu me refiro aos problemas como depressão, transtorno do pânico, não é? Ansiedade generalizada, fobias, né? Esses são os problemas mais comuns que as pessoas buscam esse tipo de terapia, né? E, em outras palavras, a TRE, ela trata dos traumas psíquicos. Esses traumas psíquicos são oriundos de um passado mais próximo aqui, que é essa vida presente, né, que nós chamamos de infância, nascimento, quando estávamos no útero materno, ou um passado mais longínquo, né, mais remoto. Aí nós vamos falar então das vidas passadas, né, ou seja, a questão da tese da reencarnação, né. Eu sempre costumo dizer que um trauma adquirido numa vida passada talvez seja tão ou mais devastador quanto um trauma que a gente adquire aqui nessa vida, na infância, no momento do nascimento, ou quando a gente estava no útero materno, né? Então, certamente, trauma é trauma, né? Que eu sempre costumo dizer que a palavra trauma vem do grego, que significa ferida. Então, toda pessoa traumática é aquela pessoa que tem uma ferida aberta, exposta, só que é uma ferida da alma, né? Então, nós tratamos aqui a ferida da alma. E essa ferida, principalmente aquelas que vêm de uma vida passada, portanto, um período mais longínquo, né? Certamente ainda reverbera aqui na vida presente, né? Provocando inúmeros problemas, como eu citei aí, tais como fobia, depressão, né? Transtorno do pânico, problema de relacionamento interpessoal, entre pais e filho, marido e mulher, né? E outros problemas de ordem psicológico, né? E nós temos também os problemas físicos que eu citei anteriormente, né? Problemas físicos são aqueles problemas, por exemplo, dores inexplicáveis, né? Aquelas enxaquecas que a pessoa apresenta, né? Ou aquelas dores musculares que costumam migrar. Eu sempre brinco, né, que essas dores musculares, elas têm perninha, né? Ela fica andando pelo corpo, né? Ela fica migrando de uma região para outra. E, enfim, aqueles problemas, essas dores, né, que não são, digamos assim, não respondem bem aos tratamentos convencionais, né? Um outro exemplo que eu dou é aquelas inflamações crônicas recorrentes, né, inflamações urinárias recorrentes, que a pessoa trata e sempre reincide, né, nas mesmas infecções, né? E fora aquelas doenças autoimunes, nós sabemos, né, dentro da medicina, nós temos mais de 50 doenças autoimunes, são aquelas provocadas pelo próprio sistema imunológico do paciente que agride contra si mesmo. E, inclusive, essas doenças dá para listar de A a Z, os vários tipos de doenças autoimunes, né? Enfim, são aquelas doenças que muitas pessoas encontram muita dificuldade, né, com relação a essas questões, né, essas doenças. E por último, nós temos aquelas doenças, os problemas de ordem espiritual. O que seriam aquelas doenças de ordem espiritual? São aquelas provocadas, né, pela atuação
negativa, nefasta, dos seres espirituais obsessores, que nós chamamos de desafetos espirituais, né? São aqueles seres que costumam sabotar as nossas vidas, né? Eu sempre costumo dizer que quando uma pessoa é portadora, ela sofre de um transtorno espiritual, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, né? Que nem faço sempre uma analogia, que nem um carro de mão, a gente anda com o carro de mão, o freio de mão puxado, né? Nós sabemos que essa vida terrena, por si só, é cheia de percalços, cheia de obstáculos, não é mesmo? Mas com a presença desses desafetos espirituais, desses inimigos espirituais, normalmente são aqueles seres que nós os prejudicamos em outras vidas, né? E, digamos assim, motivados, né, por desejo de vingança, né, quer a todo custo nos prejudicar, sabotar nossas vidas, né? Então, eu sempre costumo dizer, uma pessoa que sofre de uma obsessão espiritual, né, a vida já né, como eu falei, é muito difícil, cheia de percalços, e com a influência, a atuação negativa desses seres em nossas vidas, sabotando nossas vidas, é que nem um carro de freio de mão puxado, né? A vida, eu sempre costumo dizer que quando esses obsessores, através dessa terapia, né, eles buscam ir para a luz, né, esse é o nosso propósito aqui, encaminhá-los, resgatá-los para a luz. É impressionante a diferença que existe na vida desses pacientes, e os pacientes mesmo falam que realmente houve grandes mudanças na vida dessas pessoas, porque o carro já não está mais com aquele freio de mão puxado. Então, esses seres, doutor, só uma pergunta, desculpa. Esses seres, só para a gente entender, que o senhor se refere, está falando de espírito, de demônio, de reencarnação ou de todos? Ou nenhum? Não, nós estamos falando aqui de reencarnação quando eu falo que a causa primária do problema dos pacientes são os que mais que ocorrem, vem de outras vidas. Então, nós estamos falando aqui da reencarnação, concorda? Sim. Agora, a atuação negativa desses seres é o que nós chamamos de obsessores espirituais. Quem são esses obsessores, né? São seres, existem 3 tipos de obsessores aqui, tá? São aqueles, o que nós chamamos de obsessores humanos, desencarnados, ou seja, são aqueles humanos que estão, portanto, sem um corpo físico, mas são humanos, né? Nós temos os humanoides. Humanoides são aqueles seres, aí eu vou classificar esses 2 grupos como seres alienígenas, né? No caso, os humanoides são aqueles seres que parecem humanos, né? Tem 2 braços, 2 pernas, tem cabeça, tronco, né? Porém, as características físicas secundárias, né? Por exemplo, como os olhos, né? Orelhas, por exemplo, muitos têm aquelas orelhas pontudas, né? Tem aqueles olhos muito grandes, né? E muitas vezes prolongados ou amendoados, né? Enfim, as características físicas dessas pessoas, desses seres alienígenas, né? Parecem humanos, mas não são por conta desses detalhes, né? Dessas características físicas. Eles parecem humanos, mas não são por conta dessas características físicas secundárias, são diferentes de nós. E tem aqueles não humanos. Os não humanos, nós temos aqui mais de 50 espécies de raças, né, de alienígenas, tais como os insetoides, né, por exemplo, os felinos, né, como, por exemplo, os leoninos, que realmente tem uma cara de leão mesmo, né, com focinho, juba e bigode e tudo, né. São realmente, tem cara de leão mesmo, né. Porém, muitos têm aqueles híbridos, né, que tem uma mistura, assim, tem corpo de cara de leão, mas muitas vezes o corpo de ser humano, né. E tem aqueles insetoides que são insetos mesmo, né, só que são muito altos, 2 a 3 metros de altura,
Então eles têm toda aquela constituição de um inseto, né? Por exemplo, o rosto, vou dar um exemplo, louva-a-Deus, né? Louva-a-Deus tem o inseto, aquele rosto que tem o formato de um coração, né? E tem os braços, né? Os braços, as pernas bem compridos, né? E tem, como eu falei, são muito altos, né? Diferentemente dos insetos que nós temos aqui na Terra, né? Enfim. Esses são seres extraterrestres? São todos, tanto humanoides como não humanos, são os extraterrestres, né? Então nós temos os obsessores, que os reptilianos principalmente, que são aqueles que realmente, muitos deles realmente estão a serviço, portanto, das trevas, né? E portanto, prejudicam, né, nós aqui humanos de todas as formas possíveis e inimagináveis, né? Inclusive colocando implantes, chips, né, parasitas, larvas, corpos ovoides, enfim, aquelas armas espirituais que nós falamos, que muitas vezes não são detectáveis por nenhum aparelho médico, como, por exemplo, ressonância magnética, né? E isso, muitas dessas doenças confundem o raciocínio clínico do médico e dificultando e retardando um tratamento adequado, né? Muitas dessas doenças, principalmente aquelas doenças que a medicina não consegue identificar a causa ou até mesmo fechar um diagnóstico, muitas dessas doenças são provocadas por esses artefatos fluídicos que nós chamamos de armas espirituais, que eles implantam, né, ou colocam no nosso corpo espiritual, né, provocando inúmeras doenças. Né? Doutor, no espaço aí onde o senhor tem o espaço holístico, sim, já atenderam vários casos nessa linha de implante ou dessas situações extraterrestres? Porque sim, dizem que o abduzido também, o senhor no começo falou de traumas, né? O abduzido, quase sempre, né, pelo menos na literatura, ele tem algum tipo de trauma. E o senhor atendeu já muita gente assim? Olha, deixa eu explicar um pouco melhor aqui aos seguidores aqui. É importante esclarecer o seguinte, tá? Existe uma diferença entre abduzido e contatado, né? A gente fala. O que é abduzido? Abduzidos são seres humanos, né? Que são levados, né? Vamos falar, o pessoal chama aí de um rapto, né? Um sequestro, né? É levado para a nave espacial, né? Para fazer experimentos, né? Como tirar, por exemplo, sangue, né? No caso das mulheres o óvulo, no caso dos homens o espermatozoide, não é? Então eles vão tirar essas amostras para fazerem seus experimentos e pesquisas, não é isso? Então eles são levados fisicamente para a nave, isso nós chamamos de abduzidos, né? Os contatados são aqueles seres, humanos, que normalmente são levados, podem ser levados também fisicamente, ou mesmo, que é o mais comum, em espírito, ou seja, desdobrado, em projeção astral, eles são levados para a nave, né? Então, na minha experiência aqui, em mais de 50 mil sessões de regressão, as quais eu conduzi aqui no meu consultório, no meu espaço renovação, é o seguinte, a grande maioria dos pacientes que me procuram, não é, são aqueles que foram contatados, né? Contatados foram levados em espírito. Porém, é importante esclarecer a diferença entre contatado e abduzido, porque abduzido é levado, o paciente, no caso humano, é levado, digamos assim, sem consentimento, né? Enquanto que o contatado, ele é levado espontaneamente, ele aceita, ele concorda em ser levado para a nave espacial e ter contato com seres alienígenas, não é isso? Então, essa é a grande diferença. Porém, eu tenho uma tese aqui que eu defendo, nesse mais de 50 mil sessões que eu conduzi. Muitos pacientes que se dizem abduzidos ou se foram levados contra a vontade, na verdade, ao passarem pela regressão de memória,
muitos descobrem que eles, num período pré-reencarnatório, ou seja, quando eles estavam no plano espiritual, eles concordaram em passar por essas experiências quando reencarnassem aqui na vida terrena. Só que, todos nós, quando reencarnamos nessa vida terrena, por causa do véu de esquecimento, né, esse planeta, ele é regido pela lei do esquecimento. Todos nós, quando a gente reencarna, a gente esquece as nossas vidas passadas, de onde nós viemos, né, ou seja, do plano espiritual, ou mesmo de outras dimensões, né, ou de outros planetas, a gente esquece de onde nós viemos, né? Então somos todos aqui seres amnésicos, aprisionados, digamos assim, nesse corpo, nesse invólucro carnal, não é verdade? Então, mas tem mais, e muitos desses pacientes, né, que dizem que foram, digamos assim, abduzidos, na verdade, eles próprios também são alienígenas. Quando o paciente, na regressão, eu peço para olhar para as mãos, ele se vê com uma mão totalmente diferente de um ser humano, né? É aí que muitos pacientes percebem, né, que também não são humanos, portanto são seres alienígenas também. E por isso concordaram, né, junto com seus pares, né, da própria raça, né, cósmica, concordaram em passar por essas, digamos assim, esses experimentos, porque também são muitos aqui que estão aqui encarnados nesse planeta, muitos são greys, reptilianos, entendeu? Ou outras raças alienígenas, né? Então, isso gera muitas vezes uma surpresa muito grande pelo próprio paciente, de ele não ter esse esclarecimento, essa informação, por conta do véu de esquecimento. Então, falar que foi levado à força ou contra a vontade, na maioria dos casos que eu atendi, não corresponde à verdade, não é? Porque nós, quando reencarnamos, a gente perde a memória, a gente não lembra das nossas existências anteriores, ou quando nós estávamos, né, no período pré-reencarnatório, lá no plano espiritual ou um outro planeta, né? Por isso que é natural a pessoa achar que foi levado à força, e na verdade não foi isso. Foi feito um acordo, um pacto, só que esses acordos, pactos, a maioria das pessoas não lembram. Tá? E continuam sendo abduzidas? Sim, exatamente. Mas olha, voltando àquela pergunta que você fez, né, dos traumas, eu falei dos traumas, né, das pessoas que sofrem abdução, Carlos. Sabe o que eu percebi na minha experiência aí, atendendo os meus pacientes? As pessoas na faixa etária de 50 anos para cima, né, 50, 60, 70 anos, esses são os que mais sofrem traumas psicológicos quando são abduzidos, né? São levados para as naves e passam, submetem-se a todos esses experimentos, né? Mas por quê? Qual a diferença? O que eu percebi, os pacientes que me procuram, os mais jovens, tá? do 30 anos para baixo, né? 30, 20 anos, esses eu acho curioso, porque esses pacientes, quando são abduzidos, não sofrem traumas. Agora você vai me perguntar, por que esses pacientes de faixa etária, né, pessoas com mais idade, não sofrem traumas, e os mais jovens, a geração de hoje, por exemplo, não sofrem esses traumas, pelo contrário, né, aceitam realmente numa boa, né, ir para uma nave espacial e voltam, né, sem traumas, sem grandes traumas psicológicos. Por quê? Eu acredito que a geração atual, pelo que eu pude observar, né, em sua maioria, estão mais receptivos, mais abertos
a esse tema, né, de ufologia, né, ou seja, a esse tema da questão dos extraterrestres, né, diferentemente, por exemplo, da minha geração, né, dos que estão, que tem mais de 60 anos, por exemplo, ou 50, né, para cima. Então essas pessoas estão menos receptivas a esse tipo de, menos abertas, vamos falar assim, e também tem um alto índice de ceticismo e incredulidade com relação a esses assuntos. Já os mais jovens, as gerações de hoje, eu percebo que estão muito mais abertos, receptivos e aceitam naturalmente a existência dos alienígenas, né? Por isso que eu vejo que esses pacientes que me procuram e que me dizem que foram abduzidos, né, realmente estão mais, digamos assim, bem receptivos para esse tipo de assunto, por isso que não geram esses traumas psicológicos, né? E no caso, tem um percentual daqueles que também estão, sei lá, sob uma sugestão por livros, filmes, sonhos, que não são abdução mesmo, porque na hipnose dá para descobrir, né? Sim. Olha, eu vejo aí eu vejo aí no meu entender, né, uma certa, eu acho que desde a década de 40 houve aí e isso aí eu tenho certeza que foram eles mesmos, os alienígenas, que fizeram isso, né? Eu vejo um lobby internacional, no sentido de divulgar de uma forma mais constante e maciça, né, sobre o assunto alienígena. Tanto que nós podemos ver aqueles filmes hollywoodianos, né, como começou com Spielberg, né, aquele ET, né, Contato de Terceiro Grau. Esses filmes, vocês observam, né, que isso estão sendo divulgados maciçamente, né, seja na TV aberta, seja no cinema, seja em qualquer canal aí, né? Então, eu acho que isso é estratégico, no meu entender, é proposital, para ir aos poucos, né, reprogramando a mente das pessoas, para que as pessoas fiquem mais conscientes e mais abertas para esse assunto de alienígenas, né? Então, por isso que o resultado realmente está ocorrendo, porque por isso que eu falo que os jovens de hoje estão muito mais abertos do que a minha geração para esse assunto. Então, eles encaram naturalmente esse assunto sem grande resistência, sem grande crítica, né? Eu acho que eu vejo aí um lobby mesmo para divulgar maciçamente, né, esse assunto, e por isso que muitos, mesmo no meio científico, no mesmo militar, né, mesmo no meio digamos assim, dos pesquisadores, né, que se interessam por esse assunto ligado principalmente também ligado à questão da ciência, já não tratam esse assunto com brincadeira, com deboche, né, ou mesmo críticas bem ferinas, né. Hoje eu vejo um pouco mais de abertura do que digamos, há 30, 40 anos atrás, né, onde aí sim havia, poucos levavam a sério esse assunto, né. Hoje eu vejo uma abertura maior, principalmente na geração atual aqui dos jovens, né. Agora, com toda essa experiência que o senhor tem, eu tenho uma pergunta, assim, esses seres são do bem ou são do mal? Ou depende aí porque aí, se são do mal, não existe, ninguém está seguro nesse planeta, nesse aspecto. E isso procede ou não? Ou eles são somente essa questão do acordo feito em vidas passadas? Olha, é importante esclarecer o seguinte aqui, tá? Nós vivemos aqui no mundo da dualidade. Esse planeta é um planeta dual, né? Onde existe sempre as forças antagônicas, né? Sempre tem os opostos aqui, não é verdade? Nós temos aqui sempre os contrários, né? Então, obviamente, como esse planeta se caracteriza pela dualidade, né?
É óbvio que existem, não duas forças antagônicas, né? As trevas e a luz. E por isso que eu, inclusive, no meu segundo livro, quando escrevi Ataque Espiritual, Inimigo Oculto, esses seres, seja humanos, humanoides ou não humanos, que atuam nas trevas, obviamente, eles vão nos prejudicar. Como também nós temos aqueles seres alienígenas que são do bem também, né? Que são seres de luz, né? Então, eu sei que tem uma corrente aí de estudiosos que dizem que os seres alienígenas são só seres do bem, né? Que isso é um mito, falar que eles existem aqueles que também buscam nos prejudicar, né? Que não existe isso. Eu não concordo, eu vou explicar por quê, não é? A minha experiência clínica aqui, né? Eu sempre falo que a experiência vai nos ensinando, e contra fatos não argumentos, né? Eu sempre digo isso, né? E os fatos são as evidências clínicas de pessoas que já passaram, né? Por mim, né? Nessa terapia, buscando tratar inúmeros problemas dos mais variados possíveis, né? Então, digamos assim, é falso dizer que esses seres, né, são só seres do bem, seres da luz, né? Isso não corresponde à verdade, na minha experiência aqui com os pacientes que eu atendi, né? Então, que eu ainda estou atendendo aqui, obviamente, né? Então, só para te dar um exemplo, né, de pacientes que passaram comigo e cujos problemas